Leilin levou Kessa e Freya ao redor de sua torre de mago. Kessa odiava em tudo, enquanto Freya estava muito mais quieto, como se houvesse algo em sua mente. Will. Júnior Leilin, retiro o que eu disse antes. Você não é apenas muito mais rico do que eu, você é muito mais rico do que o Sr. Lucian, Kessa disse satisfeito. Ela estava meio deitada no sofá da sala sem o menor cuidado com o mau funcionamento de seu guarda-roupa. Na minha opinião, até a Magustawar de Lucian pode não ser tão luxuosa quanto a sua, Leilin. Temo que apenas um punhado em todo o continente central seja tão chique. Senhor. Não diga essas coisas. Leilin riu ironicamente quando ele ergueu os braços em sinal de derrota. Porque você está aqui hoje vendo seu mentor conversando com convidados? Snoopy serviu refrescos e rapidamente recuou, comportando-se como um garçom que havia sido cuidado com o maior cuidado. Estamos aqui para agradecer, Júnior, pelo seu cuidado na dimensão de bolso. Nós inicialmente planejamos compensar você com recursos, mas pela aparência, você não está com falta deles. Então teremos que compensar você através de outros meios. Kessa lambeu os lábios. Que tal deixar-me fazer companhia por algumas noites? Qualquer posição funciona. HMM. Vamos falar sobre isso outra hora. Leilin riu e mudou de assunto. HMPH. Você ainda é tão chata como sempre. Kessa balançou a cabeça, arrependida, no final de Freya. Ela está aqui para pedir um favor seu, esperando fazer um negócio com você. Uma troca. Leilin teve suas dúvidas e instantaneamente lembrou o incidente anterior no salão de operações. Não esse tipo de comércio. É claro que, se Lord Leilin estiver disposto a vender sua semente, vou oferecer um preço alto. Freya riu com a mão sobre a boca. Ainda não tenho nenhum plano nessa área, disse Leilin com a expressão séria, percebendo que falar com essas mulheres era de fato muito cansativo. Como se tivesse medo de irritar Leilin e fazer com que o comércio caísse mais tarde. Freya era muito obediente e não ousava provocá-lo. Na verdade, estou oferecendo um preço alto por um determinado material que você possui. Qual material? Leilin levantou a guarda em uma fração de segundo. Cristais de linhagem. Freya respirou fundo e olhou para Leilin com expectativa. Oh, isso! Um olhar de compreensão brilhou nos olhos de Leilin. Os cristais de linhagem tinham o potencial de fortalecer as linhagens e até tinham o poderoso efeito de purificá-los. Embora não tivessem muito efeito sobre Leilin, um feiticeiro cuja linhagem já estava purificada até o limite, era um tesouro inestimável para Freya, cuja linhagem familiar mostrava sinais de degradação. Mas, como você sabia sobre eles? Embora a pergunta fosse feita a Freya, os olhos de Leilin estavam fixos em Kessa. Sob o olhar de Leilin, Kessa não pôde deixar de se sentir desconfortável, antes de se sentar e dizer arrogantemente, isso mesmo. Eu disse a ela. Você ainda tem cristais de sangue remanescentes do tempo em que realizou a troca com o mentor. Certo. Você não tem família, então você não precisa deles com urgência. Por outro lado, Freya é uma boa amiga minha, e o preço que ela está disposta a pagar definitivamente satisfará você. Leilin acariciou seu queixo. O que ele distribuiu na escala negra anteriormente era apenas uma parte de suas posses. Ele ainda tinha um esconderijo secreto de algumas peças em seu anel espacial. Claro, isso foi feito de propósito para Gilbert ver. Caso contrário, até mesmo um ser humano normal suspeitaria de um aluno tão generoso. Não havia como o Duque Gilbert acreditar que ele fosse sem um traço de egoísmo, especialmente como um mago. Felizmente, tudo correu como Leilin esperava. Embora Gilbert soubesse que Leilin tinha um esconderijo em seu anel espacial, ele não insistiu no assunto e, em vez disso, estava mais seguro. O esconderijo secreto de Leilin não era tentador bastante para Gilbert. Pelo que parece, Gilbert não se importava com isso, mas isso não significava que outros Warlocks de alto escalão não se importassem. Ele deve ter espalhado a notícia,
Ou então Kessa também não saberia. Cristais de linhagem. Eu ainda tenho um pedaço restante, mas você deve estar muito claro sobre o seu valor. Quanto você pode pagar por isso? Lei Lin murmurou, batendo o dedo na mesa ritmicamente, como se estivesse lutando com o pensamento. Na verdade, ele já havia decidido vender todos os materiais que havia mostrado, ou então muitas pessoas ficariam de olho nesses itens. Desta vez, foi Kessa e Freya, que estava perto dele. No futuro, porém, se pessoas mais loucas como Miranda ou o Senhor Lucian aparecessem, o que ele deveria fazer? Freya e Kessa trocaram olhares de alegria. Enquanto eles estivessem dispostos a oferecer um preço, tudo seria resolvido. Suas famílias tinham fundos profundos e possuíam muito do que era atraente para Lei Lin. Como Freya fez preparativos especiais antes de vir, os itens devem ser ainda mais tentadores. Um conjunto das formações de magia Hydro e Crystal Phase que foram transmitidas pelas gerações de nossa família. Eles podem aumentar a taxa de sucesso ao comprimir sua força espiritual em 10%. A primeira frase de Freya fez os olhos de Lei Lin brilharem. As formações de feitiço de compressão herdadas por tais Warlocks de alto nível não podiam ser comparadas às mercadorias normais trocadas no salão de negociação do clã Ouroboros. Além disso, a outra parte também era um bruxo da serpente gigante de Kemoin, de modo que as formações de magia desenvolvidas seriam ainda mais apropriadas para os Warlocks da linha de sangue. Isso não é suficiente. Lei Lin manteve a cara séria. Isso. Freya empurrou uma caixa vermelha antes de Lei Lin. A caixa era pequena e tinha uma textura de madeira granulada, provavelmente feita de algum latido. Um loop de partículas de energia vermelhas de fogo surgiu na caixa, formando vários padrões de vedação. O que Lei Lin franziu as sobrancelhas e soprou levemente na caixa. Ondas poderosas, mas finas partículas de energia elemental da escuridão negras uniram, e o selo na caixa começou a se desintegrar, rasgando polegada a polegada. Tão forte quanto um magus da fase de cristal. Kessa suspirou admirada. A amplificação da sua torre de magos é realmente aterrorizante. Freya também ficou chocada. Ela tinha propositadamente deixado o selo na caixa como estava, com a intenção de testar as águas, mas parecia que as habilidades de Lei Lin em sua Magus Tower estavam muito além de suas expectativas. Na verdade, dentro dos limites de amplificação da torre do Magus, Lei Lin não só poderia mostrar força comparável a um magus da fase de cristal, mas poderia até mesmo manipular as partículas de energia nas reservas reativas de energia positiva e negativa para repor o que havia sido esgotado. Seu poder mágico era infinito. Se algum mago da fase de cristal entrasse, eles desperdiçariam toda a sua força espiritual contra ele. Pode-se dizer que, dentro do alcance de sua própria Magus Tower, os únicos que tinham medo em Lei Lin eram os Morningstar Magi. Em resposta às exclamações feitas pelas duas mulheres, a expressão de Lei Lin não mudou, quando ele abriu a caixa. No fundo da caixa havia uma camada espessa de veludo branco macio e puro. E bem no centro do tecido de veludo havia uma pedra preciosa octogonal vermelha. Algumas runas de ouro intrincadas giravam em torno da joia, muito parecidas com girinhos, joia do rol. Raridade, um dos 3 antigos itens maravilhosos. Tem a capacidade de aumentar consideravelmente a compressão da força espiritual de um Warlock da linhagem, e pode aumentar em 50% a taxa de sucesso de avanço para a fase hídrica. O iChip rapidamente transmitiu a informação correspondente ao cérebro de Lei Lin. Na verdade é a joia de rol. Lei Lin foi incapaz de mascarar sua excitação. Esses materiais não foram perdidos desde os tempos antigos. Com essa pedra preciosa, juntamente com a formação de magia da hidrofase, sua força espiritual entraria naturalmente na hidrofase sem um gargalo quando tivesse força espiritual suficiente. Era óbvio o quão importante esse objeto seria para ele. Lei Lin deu uma olhada em sua condição que foi apresentada em sua consciência. Lei Lin Farlier.
Rank 3 Warlock, fase de vapor. Linhagem, serpente gigante de Kemoin. Força. 23.6, agilidade. 20.1, vitalidade. 39.1, força espiritual. 251.7, poder mágico. 251, poder mágico sincronizado com força espiritual. A força espiritual mínima necessária para entrar na fase hidrológica é estimada em cerca de 300. Leilin lembrou as estatísticas que ele obteve de muitos experimentos simulados através do ayahuasca. E com a espinha dorsal de Lamia, se eu artificialmente fortalecer minha linhagem, a taxa de aumento de minha força espiritual também não seria muito lenta, e eu posso alcançá-la em algumas décadas. Os dois obstáculos no progresso de um mago seriam acumular força espiritual e romper o gargalo. Agora que o problema de um gargalo já havia sido resolvido por Freya, o que restava era acumular lentamente a força espiritual. Como isso não poderia ser motivo de alegria? Embora Leilin tentasse manter uma expressão séria, Freya conseguiu vislumbrar a felicidade que lhe cintilava no rosto. Parece que Ser Leilin gostou muito desse item. Ela sorriu docemente. Sim, a Jules Hall é o suficiente para fazer qualquer magos da fase vapor ficar louca. Leilin assentiu. Se for apropriado perguntar, posso saber onde você o encontrou? A Joelho do Hall deveria ter sido extinta com a extinção do Mar de Pedras Preciosas. Leilin afirmou suas dúvidas. O Mar de Pedras Preciosas desapareceu há muito tempo, mas ainda existia nos tempos antigos. Freya sorriu em resposta. Desde que você encontre mais ruínas dos tempos antigos, ainda é possível encontrar essas pedras preciosas. Então esse era o objetivo da expedição anterior. Pensando sobre como eles voltaram com ferimentos graves anteriormente, e como até o segundo ancião foi forçado a agir, Leilin sentiu seu couro cabeludo ficar dormente, e a pedra até esquentou. Inicialmente eu queria dar a você sem nenhuma condição, mas, Freya expressou seu arrependimento, mas Leilin estava secretamente com medo. Felizmente, ele possuía algo que ela queria. Ou então ele teria dificuldade em decidir se ele deveria aceitar a joia de Hall se ela realmente a tivesse enviado como presente. Uma vez que ele mordesse a isca, a outra parte o tentaria com mais benefícios no futuro, colocando-o em uma armadilha até que ele se casasse voluntariamente com a família dela. Infelizmente, na história dos Reis Magos, muitos com habilidades inerentemente excelentes e chocantes, mas sem um background ou status, foram atraídos para se casarem com outras famílias dessa maneira. Embora ambas as partes ficassem satisfeitas no final, Leilin era diferente delas.